Texto principal. Qualquer campanha política pode ser bem-sucedida sem o recurso à sedução. Desde a era de John F. Kennedy, os líderes políticos precisam possuir certo carisma e capacidade de envolver e cativar a atenção do público, e isso já é metade da batalha. O cinema e a mídia criaram uma constelação de astros e imagens sedutoras. Estamos rodeados de sedução. E ainda que muito tenha mudado em sua forma e alcance, a essência da sedução permanece a mesma. Nunca recorrer à força ou à imposição direta. Usar, ao invés disso, o prazer como isca, atiçando as emoções das pessoas, despertando desejo e confusão, levando à rendição psicológica. E praticada hoje em dia, a arte de Cleópatra continua valendo. As pessoas vivem tentando nos influenciar, nos dizer o que fazer, e com a mesma frequência lhes damos ouvidos de menos, resistindo às suas tentativas de persuasão. Mas há um momento em nossa vida em que agimos de forma diferente, quando estamos apaixonados. Caímos sob uma espécie de feitiço. A mente, antes ocupada com os próprios interesses, passa a ser tomada inteiramente por pensamentos na pessoa amada. Tornamo-nos emotivos, perdemos a clareza de raciocínio e passamos a agir de maneiras que jamais teríamos se estivéssemos em nosso juízo perfeito. Se esse estado se prolonga, algo dentro de nós cede. Rendemo-nos à vontade da pessoa amada e ao desejo de possuí-la. O sedutor é aquele que compreende o imenso poder que se revela nesses momentos de rendição. Estuda o que se passa quando alguém se apaixona. Observa os mecanismos psicológicos do processo. O que atiça a imaginação, o que lança o feitiço. Por instinto e prática, aperfeiçoa a arte de fazer alguém se apaixonar. Como as primeiras grandes sedutoras já sabiam, criar o amor é muito mais eficaz do que provocar apenas desejo. Quem ama torna-se vulnerável, dócil e fácil de conduzir. Quem é movido apenas por desejo físico mantém o controle, e uma vez satisfeito, pode afastar-se sem hesitar. O sedutor não tem pressa. Ele tece o encanto e fortalece os laços do amor, de modo que, quando o desejo físico surge, ele apenas prende a vítima ainda mais firmemente. Criar laços de amor e encantamento passa a ser então o modelo de toda sedução, seja no âmbito afetivo, social ou político. Quem ama, rende-se. Seria inútil discutir ou combater esse poder, imaginar que dele não participamos ou que ele é algo mau e repugnante. Quanto mais te esforças em resistir ao fascínio da sedução, como ideia, como forma de poder, mais fascinado te tornas. E a razão é simples. Todos nós já experimentamos o poder de fazer alguém se apaixonar por nós. Nossos gestos, palavras e ações produzem efeitos positivos sobre essa pessoa. Talvez não compreendamos inteiramente o que fizemos de certo, mas a sensação de possuir esse poder é inebriante. Dá-nos confiança. Sentimos isso também em outros âmbitos, em encontros sociais ou no trabalho. Há dias em que parecemos irradiar brilho e todos nos respondem com atenção e agrado. Esses momentos de poder são passageiros, mas ficam gravados na memória com intensidade. Desejamos revivê-los. Ninguém gosta de sentir-se desajeitado, tímido ou incapaz de tocar o outro. O chamamento irresistível da sedução reside nisto. O poder em si é algo irresistível. E no mundo moderno, nenhuma habilidade pode conferir-lhe mais poder do que a arte de seduzir. Reprimir o desejo de seduzir é uma forma de histeria reveladora, que demonstra o quanto, no fundo, você se sente fascinado por esse processo, e o fato de reprimir seus desejos apenas os torna mais intensos. Um dia, esses desejos virão à tona. Possuir esse poder provoca uma transformação profunda em seu caráter e em toda a sua aparência. A sedução é uma espécie de ginástica para a alma. Não é matéria, nem corpo, mas algo que se apodera de qualquer pessoa, em qualquer época, em qualquer lugar. E tudo o que se exige é que você aprenda a reconhecê-lo. O sedutor não é um ser dotado de poder por natureza, nem tampouco, no âmbito social ou pessoal, alguém que se aproveite de outrem. Ao contrário, o poder que o sedutor exerce raramente se faz notar em ambientes sociais. Se alguém tentasse imitá-lo de forma grosseira, sem possuir essa arte, logo perceberia que não funciona. A razão é simples. Os sedutores agem de modo sutil, e aquilo que parecem ceder, na verdade eles conquistam. E ao fazerem isso, despertam um desejo e uma ansiedade que, quanto mais se lhes resistem, mais crescem. Por trás de toda doçura e ternura, há uma força quase demoníaca que se revela em cada gesto,
E ao se tornarem íntimos de você, o sedutor fará com que você se entregue inteiramente e sem perceber. Nada é tão bom quanto o êxito. Cada olhar, cada palavra, cada gesto que é bem recebido aumenta sua confiança. E à medida que você se torna mais hábil, o poder do sedutor se multiplica. Os sedutores encaram a vida com a leveza de quem não teme obstáculos. Enxergam cada pessoa como um mundo a ser conquistado, com seus próprios desejos e fragilidades. A sedução é uma arte que se aperfeiçoa com o tempo e a prática. Não se nasce sedutor, torna-se sedutor. Alguns possuem talento natural, mas todos podem aprender, observando, estudando, compreendendo o que comove e o que afasta. Não deixe de praticar, nem tema falhar. Cada tentativa mal-sucedida ensina algo mais do que o êxito. Observe, planeje e adapte-se, sempre com o olhar voltado às particularidades de cada pessoa. O maior obstáculo a ser superado é o preconceito tolo de que o amor e a sedução são algo leviano, algo que não merece atenção séria. Mas o que seria da vida sem esse brilho, sem essa magia? Parece irracional desprezar algo que nos dá tanto prazer e força, e, acima de tudo, que nos revela quem somos. Quando alguém se apaixona, sente-se transportado para um mundo de sonho. A razão por que isso acontece não é mistério. Ao fazê-lo, a pessoa se sente mais viva, mais intensa, mais completa. E se isso é possível, por que não dominar a arte de despertar esse sentimento? Quem compreende a natureza do amor e da paixão, compreende algo essencial sobre o ser humano. Não é ilusão, é uma realidade profunda. Apaixonar-se não é perder a razão, é vê-la enriquecida por algo maior. Os sedutores também não se iludem. Seu olhar é claro e perspicaz. Eles se aproximam com o propósito de conhecer a fundo, não para julgar, mas para compreender. Notas laterais. A melhor forma de conseguir o que se deseja é deixar o outro livre e à vontade. Então, a pessoa se entrega por vontade própria. Jacques Benigni Bossuet. A combinação de dois elementos contrários, o que se revela e o que se oculta. Eis o segredo do encanto. Pierre de Marivaux. O que é bom? Tudo o que faz nascer o sentimento de poder em nós. O que é mal? Tudo o que nasce da sensação de impotência. O que é felicidade? A sensação de que o poder cresce, de que um obstáculo é superado. Friedrich Nietzsche, traduzido por A. M. Ludovici. Notas laterais. A dissatisfeição, a neurose, a angústia e a frustração que a psicanálise encontra não provém da dúvida de não poder amar nem de não ser amado, mas da incapacidade de dar e receber prazer. O verdadeiro desalento nasce da sedução e do seu fracasso. Apenas aqueles que vivem totalmente à margem da sedução é que se encontram doentes. E mesmo assim, permanecem inteiramente capazes de amar e de ser amados. A psicanálise acredita que trata dos distúrbios sexuais e do desejo, mas na realidade, lida com os distúrbios da sedução. A mais grave de todas as deficiências não é a falta de charme ou de prazer, é a ausência de fascínio e encantamento, algo essencial à satisfação amorosa. Jean Baudrillard. Sedução. Tudo o que nasce do amor situa-se para além do bem e do mal. Friedrich Nietzsche. Para além do bem e do mal. Traduzido por Walter Kaufmann. Texto principal. Pele do outro. Ver o mundo através dos olhos alheios. As razões para isso são várias. Em primeiro lugar, o egocentrismo é sinal de insegurança. Ele é antitético à sedução. Todos possuem inseguranças, mas o sedutor consegue ignorá-las, encontrando alívio por momentos de dúvida e se voltar inteiramente para o mundo ao seu redor. Isso lhe confere um espírito leve e cativante. Todos desejam estar ao seu lado. Em segundo lugar, ao penetrar no mundo de alguém, ao imaginar como é ser aquela pessoa, o sedutor reúne informações valiosas. Descobre o que a faz vibrar, o que a fará perder o domínio sobre si e cair em sua armadilha. De posse desses conhecimentos, passa a oferecer atenção dedicada e única. Algo raro num mundo em que a maioria das pessoas só nos enxerga através de seus próprios preconceitos. Penetrar no coração do alvo é o primeiro passo tático na arte de invadir a alma. O sedutor se vê como alguém que oferece prazer, tal qual a abelha que recolhe o néctar e o distribui.
Na infância, vivemos quase inteiramente para o brincar e o prazer. Ao crescer, porém, sentimos-nos afastados desse paraíso, sobrecarregados pelas responsabilidades. O sedutor sabe que as pessoas anseiam por prazer, nunca recebem o suficiente de amigos ou amantes, e não conseguem encontrá-lo por si mesmas. Quem entra na vida de alguém oferecendo aventura e romance, esse alguém não resiste. O prazer é a sensação de ser levado para além dos próprios limites, de ser envolvido e levado por outrem. As pessoas anseiam por se sentir envolvidas, por se abrirem mão de seus hábitos teimosos. Por vezes, a resistência que nos opõe é, na verdade, um convite. Seduza-me. O sedutor sabe que a promessa de prazer fará a pessoa segui-lo, e que a vivência desse prazer a fará se entregar, frágil e receptiva. Também treina a si mesmo para ser sensível ao prazer, pois sabe que, ao senti-lo em sua própria pele, será muito mais fácil fazê-lo brotar nos outros. O sedutor enxerga a vida inteira como um palco e todos os seres como atores. A maioria das pessoas sente-se presa a papéis estreitos, o que lhes traz infelicidade. O sedutor, ao contrário, sabe ser quem quiser, assume inúmeras máscaras. O arquétipo disso é o deus Zeus, sedutor insaciável de jovens donzelas. Sua arma principal era a capacidade de tomar a forma que mais encantasse a vítima. O sedutor sente prazer em representar. Não se deixa aprisionar pela própria identidade, nem pela necessidade de ser autêntico ou verdadeiro. Essa liberdade, essa fluidez de corpo e espírito, é o que o torna tão atraente. O que falta à vida não é mais realidade, é ilusão, é jogo, é encanto. As roupas que veste, os lugares aonde leva, as palavras e os gestos, tudo é levemente exaltado, não de forma exagerada, mas com um toque delicioso de realidade, como se ambos vivessem uma história, como personagens de um filme. A sedução é uma espécie de teatro na vida real, o encontro entre a ilusão e a realidade. Por fim, o sedutor é inteiramente livre de preconceitos morais em sua forma de viver. Tudo é jogo, tudo é brincadeira. Sabe que os moralistas, os rígidos e os reprimidos que o condenam secretamente o invejam por seu poder. Não se preocupa com a opinião alheia, não se deixa aprisionar por julgamentos morais. E nada poderia ser menos sedutor do que o fazê-lo. Tudo é fluido, leve, tal como a própria vida. A sedução é uma forma de ilusão, mas as pessoas desejam ser iludidas, e isso as torna cegas. Se lhes oferecermos realidade e verdade, afastam-se. Se lhes oferecermos sonho e encanto, seguem-nos. E se algum dia perceberem a ilusão, não se ofendem, pois a sedução é parte da própria natureza humana. Aceite a filosofia da sedução e compreenderá o resto do processo com facilidade. O livro da arte da sedução foi escrito para municiá-lo com as armas da persuasão e do encanto. Compreenderá por que aqueles que o cercam perdem a resistência e se entregam, sem saber como nem por quê. É uma arte de guerra, travada de forma silenciosa. Toda sedução possui dois elementos essenciais que você deve analisar e compreender desde o início: quem é o alvo e quais são suas defesas. Estude e compreenda o alvo. Descubra seus pontos fracos e fortes, seus medos e seus desejos. Os dois lados são igualmente importantes. Se você avançar sem atentar para o caráter de quem deseja seduzir, atrairá para si apenas o que é superficial. Se, ao contrário, compreender a personalidade do alvo e despertar-lhe a atenção antes de qualquer avanço, os resultados serão maravilhosos e o poder será imenso. Por essa razão, este livro está dividido em duas partes. A primeira, os 18 tipos sedutores, descreve as 9 espécies de alvos, e também o antissedutor. Estude esses tipos, compreenderá a estrutura interior de cada um. A segunda parte, o processo sedutor, é o conjunto de 24 estratégias que o guiarão passo a passo, desde como despertar interesse, até como romper toda a resistência e levar o alvo à entrega completa. Considere as duas partes como as duas pontas de uma só chave. Cada capítulo ilumina um aspecto que lhe faltava, e ao unir tudo, compreenderá a arte em sua totalidade. Nenhuma parte pode ser negligenciada, e ao dominá-las, tornar-se-á um sedutor completo. As ideias e estratégias aqui reunidas se fundamentam em histórias e lições de sedutores dos mais diversos tempos e lugares. Na antiguidade, Cleópatra e Eumolpo. Na Renascença, Casanova e os Médici.
Na França, Madame de Pompadour. Na literatura, Dom Juan e os Heróis de Stendhal. Nas obras de Choderlos de Laclos e Kierkegaard. As estratégias que eles empregavam não nasceram do acaso. Cada movimento, cada gesto, cada palavra foi pensada e calculada. Ao compreender seus caminhos, você seguirá os passos dos maiores mestres da arte. Por fim, desejo que você leia este livro com o espírito de quem se entrega ao sonho. Como disse o escritor francês Denis Diderot, entrego minha mente à liberdade de crer no que quiser, seja tola ou sábia. Notas laterais. A arte de agradar é a arte de iludir. Deixe que eu trace seu plano, e o seguirei cegamente. Nada é tão belo quanto a verdade, e a ilusão é a sua mais bela ornamento. A técnica é simples: ser sincero, aparentar sinceridade em tudo. E o amor nasce disso. A arte de amar, traduzida por outros. Henry Bale. A ideia que se apresenta, tal qual os jovens levianos da Avenida de Foch que se ajuntavam ao passo de qualquer vulto, para em seguida lançarem-se em perseguição a outro, assediando todos e não se apegando a nenhum. Meus pensamentos são minhas cortesãs. Ele queria dizer que se deixava seduzir pelas ideias, seguindo aquela que mais lhe encantava até que surgisse outra ainda mais bela. E seus pensamentos o envolviam com uma espécie de excitação. Ao penetrar nestas páginas, faça como aconselhou Diderot. Deixe-se envolver pelas histórias e pelas ideias, com a mente aberta e os pensamentos livres. Aos poucos, perceberá que o encanto se espalha por cada poro, e passará a enxergar tudo como uma forma de sedução, inclusive o modo como pensa e como enxerga o mundo. Nota lateral. A maior virtude é um apelo a uma sedução ainda maior. Natalie Barney.